Nos últimos 40 anos, e aqui passa por governos petistas, mas passa pelos outros governos também. Eu insisto nessa tese. A nossa produtividade, porque isso está demonstrado cientificamente, assim, com ampla literatura, nos últimos 40 anos, Lindbergh, nós ficamos para trás no mundo em desenvolvimento. Comparando com outros países em desenvolvimento, nós ficamos para trás, né? Eu cito, e aqui podem falar que tem uma diferença cultural muito grande, mas para mim me choca muito o caso da Coreia do Sul, porque tinha mais... Não tem nada liberal, tinha né? mais... Não, calma, opa, Isso vamos lá. Desenvolvimentismo puro. Não é desenvolvimentismo não, mas a gente pode entrar nesse debate. Mas a Coreia do Sul tinha mais analfabeto do que a gente. A Coreia do Sul tinha menos saneamento básico do que a gente. Tinha mais gente no meio do esgoto na Coreia do Sul do que a gente. A economia de lá, os coreanos eram mais pobres do que a gente. Hoje, assim, tá grotesco. A diferença? O próprio soft power. Até o Brasil de 40 anos atrás era mais influente no futebol, Sim, no mundo, música, culturalmente. futebol. O Pelé ia pra União Soviética e o soviético olhava o Pelé. Agora é K-pop. Hoje mano, tem um Round Six lá. Um monte de menina vendo dorama e achando o máximo. Até anime. Perdendo espaço pra... Pô, o Solo Leveling é coreano. Que é coreano, né? verdade. Apesar do anime ser feito por japonês ainda, que o coreano ainda não faz tão bem quanto a gente. Mas, seguindo, nós não tivemos uma política em nenhum setor, assim, em pouquíssimos setores, a gente se desenvolveu de maneira excepcional e fez o país crescer. Se a gente pega a aviação é um baita exemplo. Pô, o que foi feito? E eu defendo, sim, que o Estado invista em desenvolvimento de mão de obra, que o Estado invista em educação, que o Estado invista em ciência e tecnologia, porque é o que países capitalistas fazem, o Estado investe, né? O que eu sou contra é gasto público que não dá retorno no futuro. Investimento público eu sou a favor, né? E a gente tem um investimento, Lindbergh, público de... Se a gente pega os últimos 40 anos, dá uma média de... Não dá nem 1% da proporção do PIB em investimento. A China, que o Lula deu a sorte de pegar crescendo 10% ao ano, com uma proporção grotesca do orçamento em investimento público. Os Estados Unidos, mesma coisa. A Alemanha, mesma coisa. O que eles fizeram? Cortaram o gasto para que focasse em investimento, no que dá retorno. Não despesa do dia a dia, despesa corrente, obrigatória. Fizeram investimento que dá retorno no longo prazo. Infraestrutura. A infraestrutura do Brasil é uma piada. Olha o tanto de tempo que barco fica esperando para atracar aqui no porto. Olha o tanto de... A gente ainda depende de rodovia, Lindbergh. A gente não tem ferrovia para escoar a produção. A gente conseguia dobrar a nossa produção agropecuária sem derrubar uma árvore sequer. Só escoando a nossa produção. E a gente não tem. Gasoduto, oleoduto também é um inferno para se fazer. A gente depende de transporte em caminhão. E, aliás, nesse sentido, a Dilma até fez um dos maiores erros do governo Dilma, foi o crédito subsidiado nos caminhões. Porque aí um monte de gente comprou caminhão, né? E aí você inflou a oferta do serviço, derrubou o preço brutalmente, que gerou posteriormente a greve. Subsidiou o crédito para o caminhão, não funcionou. E outra coisa... O PAC e as políticas de privilégios tributários concedidos também durante os governos petistas também fracassou. Tem ampla literatura mostrando que não foram investimentos que resultaram em aumento de produtividade. Onde a gente teve aumento de produtividade? Agronegócio, que é tão criticado pelo PT. Teve o crescimento de produtividade de 2,5% ao ano. Quer dizer, 3,5% ao ano. Os Estados Unidos se tornaram os Estados Unidos a maior economia do mundo com um crescimento médio de produtividade ao ano de 2% durante 100 anos. O nosso agro tem 3,5%. Só que é só um setor. E não é o setor majoritário na economia. Os outros foi fracasso. Mas retornando até sobre política industrial, o ITA é um exemplo. A política para aeronaves é um exemplo. O governo brasileiro foi para os Estados Unidos, contratou o professor do MIT, trouxe para dar aula aqui no Brasil, formou mão de obra qualificada. Essa mão de obra qualificada depois foi para a indústria decolou. Hoje a gente é referência para o mundo em aeronave. No agronegócio também, investimento pesado em pesquisa, que depois se reverteu em produtividade para o setor privado, né? Então, nós temos que ter um planejamento de investimento público em ciência, em tecnologia, em infraestrutura, coisa que não foi feita nos últimos anos porque o orçamento público foi esmagado por gasto obrigatório que não dá margem para investimento.